Olá, vamos trabalhar mais um importante tema aí para a sua aprovação. Vamos trabalhar hoje os poderes administrativos. Os poderes administrativos vão representar um conjunto de prerrogativas que o Estado confere aos seus agentes para que esses possam trabalhar, para que esses possam, então, praticar as suas atividades administrativas. Sem tais poderes, não teria como o agente público praticar os seus atos, praticar as suas ações. Vamos aqui um exemplo. Considere que você está vindo aí 2, 3 horas da manhã de uma festa, de um restaurante, de um evento, e você está passando por um local ermo. E um sujeito com minha vestimenta como eu, tá, entra na frente ali entra na frente do seu carro, atravessando a pista, e estende o braço e pede para você parar o veículo. Você vai parar? 3 horas da manhã, num local ermo, todo escuro, vem um sujeito com a minha vestimenta, para no meio da pista e pede para você parar o veículo. Você vai parar o veículo ou você vai acabar passando por cima? É lógico, né, que você não vai parar, não é isso? Por quê? Esse sujeito, ele não está investido em qualquer poder, não é isso? Agora vamos a um outro exemplo. Você está no mesmo caminho, no mesmo local, só que, né, vem um agente público, um agente do Detran, e pede para você parar o seu veículo. Ele está ali com a viatura ao lado, está fardado. Está vendo que nesse momento você atende à ordem da autoridade? Porque nesse contexto, ele está representando o Estado. Ele está investido, sim, nos poderes da administração pública. Aqui nós vamos ter especificamente o poder de polícia. Então, qual que é o objetivo a partir de agora? Nós vamos trabalhar, sim, as espécies desses poderes administrativos. Então, nós vamos ter, né, o poder administrativo, e esse poder administrativo, ele é dividido pela doutrina em 6 espécies. Vamos lá ao conceito, trouxe um conceito bem interessante aqui pra gente, vamos ao nosso quadro. Olha lá, trouxe o conceito do Carvalho Filho, José Carvalho Santos Filho, que é um conceito bem completo. Vamos lá. Então, conceitua os poderes administrativos como um conjunto de prerrogativas, olha lá, de direito público, que a ordem jurídica confere aos agentes administrativos para o fim de permitir que o Estado alcance seus fins. É aquilo que eu falei anteriormente, sem tais poderes, não teria como o agente público praticar as suas atividades. Então, olha lá, nós vamos ter aqui a divisão desse tema em 6 partes. Nós vamos ter o poder vinculado, poder discricionário, poder disciplinar, poder hierárquico, poder regulamentar e o poder de polícia. Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar cada espécie, né, do gênero, no caso, poderes administrativos. Vamos iniciar quanto ao poder vinculado. Aqui é muito tranquilo, tá? É até muito simplório para ser cobrado na sua prova. Mas o que representa o poder vinculado? A prerrogativa que a administração pública tem para praticar o ato vinculado, nada mais do que isso. Então, o ato vinculado, ele é praticado com fundamento no poder vinculado. É muito simples, por isso que é até difícil de ser cobrado na sua prova, mas eu tenho que falar quanto a isso sim. Vamos agora. Poder discricionário. O que representa o poder discricionário? Consiste na prerrogativa do poder público, da administração, para praticar ato discricionário. Mas nós temos que ir um pouquinho além, como também revogá-los posteriormente. Então, eu posso praticar o ato discricionário e eu posso posteriormente revogá-lo. Então, tanto a prática quanto a revogação estão inseridos no poder discricionário. Vamos aqui para o nosso quadro, então. Então, poder discricionário, interessante, tá? Que, né, a maioria dos atos, no caso, com fundamento no poder discricionário, os atos estão previstos em lei. Como, por exemplo, ó, lá na Lei 8.112, que regulamenta a carreira dos servidores públicos, diz lá, poderá ser concedida licença capacitação ao servidor, tarará. Tá vendo? Esse poderá nos dá a ideia de uma discricionariedade da administração pública. Então, quando a lei conceder opções para o administrador, nós vamos estar diante de um ato discricionário, com fundamento no poder discricionário. E também nós temos os denominados conceitos jurídicos indeterminados.
Então, tem alguns termos jurídicos, no caso, que são indeterminados, tá? Algumas expressões, podemos falar assim. Como, por exemplo, o servidor, né, lá na Lei 8.112, é um bom exemplo para a gente trabalhar. O servidor, no caso, que procede de maneira dessidiosa. Então, o servidor que age com desídia. Olha lá, o que é desídia? Tá vendo que é um conceito aberto? O servidor público tem que manter o decoro, não é isso? Olha lá, o que é o decoro? Tá vendo? Lá na Constituição também tem, para ser ministro do STF tem que ter um notório saber jurídico. Como que eu vou aferir isso de maneira objetiva? Então são alguns conceitos que a doutrina trata como conceitos indeterminados, que são conceitos ali também com fundamento no poder discricionário. Então, fechando aqui nosso primeiro bloco, poder vinculado representa, né, o poder que a administração pública tem de praticar ato vinculado, e o poder discricionário, prerrogativa da administração em praticar o ato discricionário, bem como revogá-lo posteriormente. Então, fechamos nosso primeiro bloco. Vamos agora ao poder hierárquico. O que significa o poder hierárquico? São graus de subordinação dentro da administração pública. Considere o seguinte, você está trabalhando, realizando uma atividade administrativa e chega um novo trabalho, exemplo, um novo parecer a ser feito. Você fala com o seu colega, não é isso? Né? Para ele fazer esse trabalho que você já está ocupado. Aí ele fala assim, não, agora eu não posso não, que eu estou aqui no WhatsApp. Olha lá, o que está faltando nessa sessão? Está faltando um comando, né? Está faltando uma chefia, uma organização, uma fiscalização. Por isso, então, que o poder hierárquico representa graus de subordinação dentro da administração pública. Vamos aqui à nossa tela. Olha lá. Interessante, tá? Principalmente para o pessoal que vai fazer concurso de analista judiciário, da área judiciária, né, que cai, no caso, se for um tribunal federal, obviamente, que cai a Lei 8.112. Diz lá assim, ó, artigo 116. São deveres do servidor cumprir as ordens superiores, tá vendo? Exceto quando manifestadamente ilegais. Então, em decorrência do poder hierárquico, você tem que atender sim às ordens do superior. Mas se a ordem for ilegal, obviamente que você não vai atender. Ah, professor, como que eu vou saber se a ordem é legal ou ilegal? O bom senso, não é isso? A consciência média da pessoa tem, né, dá para fazer essa distinção. Mas além do servidor não realizar a ordem legal, o que ele é obrigado? Vamos lá, aí já está no inciso 12 do mesmo artigo. Ó. Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Então, além de não atender a ordem legal, o que você, servidor, vai ter que fazer? Representar contra a ilegalidade, ou seja, representar contra aquela autoridade. Obviamente que você vai representar para uma autoridade ainda acima daquela que emanou a ordem legal. Ah, professor, eu vou ser perseguido, né, dentro lá do meu órgão. Tem corregedoria, tem o Ministério Público, não é isso? Tem o Tribunal de Contas, mas inicialmente você vai representar dentro da sua própria organização. Não sendo possível, você pode representar sim em outra organização. Vamos lá. Vamos aqui a uma questão. Diz assim, prova de defensor público federal. A hierarquia é uma característica encontrada exclusivamente no exercício da função administrativa, que inexiste, portanto, nas funções legislativa e jurisdicional típicas. Perfeito esse item. É lógico, quando nós falamos em hierarquia, nós estamos falando dentro da administração pública. Agora, não há hierarquia na função típica do poder legislativo e também na função típica do poder judiciário. Não é porque um juiz é de primeira instância que ele vai ficar, obviamente, subordinado, né, nos seus atos jurisdicionais ao desembargador, no caso, lá, aos componentes da segunda instância. Então, gabarito correto aqui para a gente. Interessante que dentro do nosso poder hierárquico nós vamos ter alguns verbos, sim. Como, por exemplo, o chefe, ele pode fiscalizar, vai coordenar a sessão, pode rever, né, a atividade do subordinado, e dessa revisão nós podemos ter sim a anulação e também a revogação de um ato administrativo. Vamos ter a avocação, a delegação também,
Interessante que a avocação, ela tem fundamento no poder hierárquico, sim. Agora, a delegação, lembra que nós trabalhamos isso? Pode ocorrer, sim, entre órgãos que não têm relação alguma e também entre órgão e entidade. Então, vamos continuando. Vamos agora ao poder disciplinar. O que significa o poder disciplinar? A possibilidade da administração, ou seja, a prerrogativa que a administração pública tem para punir os seus agentes públicos. Mas vejam só, não só os seus agentes, mas também qualquer pessoa que mantiver uma relação direta com a própria administração. Geralmente, essa relação ela se dá através de um contrato administrativo. Então vamos a alguns exemplos. Um concessionário de serviço público não está cumprindo, não está praticando o serviço como deveria. Então pode vir o órgão fiscalizador e aplicar uma multa contratual. Ali estamos dentro, sim, do poder disciplinar. Um servidor, ele foi demitido, o servidor ele recebeu uma suspensão, recebeu uma advertência, também estamos dentro do poder disciplinar. Então o poder disciplinar, o que ele representa? A prerrogativa do Estado, da administração pública, em penalizar os seus agentes públicos e aquelas pessoas que mantêm uma relação direta com a administração pública. Vale lembrar que para termos a ocorrência do poder disciplinar, há necessidade sim de uma relação pretérita. Tá? Então, aquele particular tem que ter uma relação com o Estado, com a administração pública, para termos a incidência do poder disciplinar. Outro ponto também é que, às vezes, o poder disciplinar ele deriva do poder hierárquico. Quando nós falamos em penalizar, né, o servidor público. Então, primeiro temos a incidência do poder hierárquico e depois vamos ter a incidência do poder disciplinar. Agora, nem todas as vezes vai ser dessa forma. Às vezes, o poder disciplinar ele é autônomo. Quando a administração aplica uma multa a um concessionário, ou mesmo um empreiteiro que venceu uma licitação pública, ali nós vamos diretamente ao poder disciplinar, porque não há hierarquia de maneira alguma entre a administração pública e os particulares. Isso não, tá bom? Então leve isso para a sua prova. Vamos aqui, vamos ver o que eu anotei para a gente. Para Di Pietro, o poder disciplinar é o que cabe à administração pública para apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa. Vamos lá, vamos continuando. O poder disciplinar é tipicamente discricionário, tá? Então leve isso para sua prova também. Então você fazendo um parâmetro na doutrina, você vai reparar sim que o poder disciplinar ele é tipicamente discricionário. Até porque consta lá na Lei 8.112 que quando a administração for penalizar o servidor público, o agente público, tem que observar os antecedentes funcionais desse agente. Olha lá, isso é puramente uma atividade discricionária. Tem que observar também a gravidade da ilegalidade ocorrida. Isso também tem um quê de discricionariedade. Então, o que você vai lembrar, então, para a sua prova? Que o poder disciplinar, ele é tipicamente discricionário. Mas também não podemos deixar de lembrar que dentro desse poder, há sim atos vinculados. Como, por exemplo, o agente público praticar um ato de improbidade administrativa. O que a lei determina? A demissão, tá vendo? Vamos, um exemplo, bem tranquilo, bem simples. Considere que um agente de trânsito, ele está exercendo uma fiscalização, uma blitz de trânsito. Ali ele pode escolher qual veículo a ser parado, não é isso? Então parou determinado veículo, determinado condutor, só que o condutor estava sem o cinto de segurança. Tá vendo? Então, nesse contexto, o poder disciplinar, o poder discricionário estava presente, tá? Estava presente. Mas, posteriormente, o Estado tem que aplicar essa penalidade. Tudo bem, essa penalidade ela tem fruto lá no poder de polícia, mas é só para mostrar a você que o poder disciplinar ele é tipicamente discricionário. Vamos lá, vamos continuar. Essa é a lógica ao interpretar o artigo 128 da Lei 8.112. Reza o dispositivo que,
na aplicação das penalidades, serão consideradas a natureza da gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais. Então imagine o seguinte, aqui nós temos um gráfico. A maioria dos atos vão ter fundamento, então, no poder discricionário. E nós vamos ter aqui outros atos com fundamento no poder vinculado. Como, por exemplo, lá na lei 8.112 estabelece que o servidor que faltar por mais de 30 dias, ele vai, no final, ele vai ser demitido do serviço público. Tá vendo? Então, nós vamos ter aqui uma atividade com fundamento no poder disciplinar, mas uma atividade vinculada. Uma outra questão. A partir do momento que a autoridade imediata, o chefe, ficar sabendo de uma ilegalidade praticada do seu subordinado, obrigatoriamente, ou seja, de maneira vinculada, tem que investigar. Tem que instaurar, sim, o devido processo administrativo. Então, nós vamos ter um outro aspecto de ato vinculado dentro do poder discricionário, ou seja, dentro do poder disciplinar, que é tipicamente discricionário. Ou seja, a obrigatoriedade da instauração de um processo administrativo disciplinar quando tiver ciência da falta de um subordinado. Então, é um ato vinculado dentro desse poder, que é tipicamente discricionário. Vamos lá. Maria Silvia de Janeiro de Pietro, ao lecionar o tema, ressalta que a administração não tem liberdade de escolher entre punir e não punir, pois, tendo conhecimento de falta praticada por servidor, tem necessariamente que instaurar o procedimento adequado para a sua apuração e, se for o caso, aplicar a pena cabível. Não o fazendo, incide em crime de condescendência criminosa, previsto no artigo do Código Penal, e improbidade administrativa, conforme o artigo 11, segundo da Lei 8.429, ok? Então, lembre na sua prova que esse poder ele é mais discricionário, podemos dizer assim, do que vinculado. Vamos deixar para o outro bloco, porque o poder regulamentar, nós vamos gastar realmente um tempo aí, um tempo até que considerável. Vamos parar por aqui. No outro bloco, então, nós vamos trabalhar o poder regulamentar e, ao final, vamos trabalhar o poder de polícia, viu? Sucesso em sua aprovação.